Mas você não precisa dessa estima toda. Se quiser repetir a frase pra gente Não. Começa igual os Teletubbies. Ai, né? Não. É muito clichê. Então bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Sem Tabu. Vamos falar sobre mais um tema que vem afligindo nossa sociedade ultimamente. Meu nome é Roberto, sou um filho amado de Deus. Pessoal, eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus. Estou pastor aqui na Congregação Batista de Leme. E é um prazer estar com você, e estar com o Roberto, estar com a Melissa. É um prazer a gente poder estar conversando sobre esses temas tão, não diria inusitados, né, irmão? Temas tão importantes que têm acontecido na nossa cidade, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, e precisamos encarar com seriedade. Oi, gente. Meu nome é Melissa. Eu sou uma filha amada de Deus. E é isso. Então o tema que a gente vai falar hoje acho que a gente, não sei se a gente comentou no último vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre a autenticidade. Tudo que é relacionado à autenticidade hoje, a falta de autenticidade, por que as pessoas têm essa dificuldade hoje de expressar quem elas realmente são, o que elas realmente fazem. Aí a gente vai relacionar isso com as redes sociais, toda essa questão. Então, para começar, eu queria perguntar para o pastor, por que hoje tem essa necessidade das pessoas esconderem quem elas realmente são, fazer um papel, fazer um tipo. Roberto, eu acho que não é de hoje. Eu acho que isso é uma situação milenar, né? Interessante que quando a gente vai para a Bíblia e a gente tem uma narrativa, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou eles ali no jardim do Éden, e o texto diz que todos os dias, no cair da tarde, Deus descia e andava com eles ali, conversava, né? E aí o texto faz um adendo, uma informação muito importante. Diz assim: ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam disso. Ou seja, eram autênticos, eram o que eles eram. Até o dia em que a mulher, ela encontra a serpente, elas têm aquele encontro, elas conversam, elas trocam ideia, a serpente starta ali, né, na mulher aquele desejo de ser igual a Deus, de querer aí a reivindicar o ser igual a Deus, e então ela come do fruto, dá do fruto para o seu esposo, e o texto diz assim, que quando eles comeram do fruto, os olhos de ambos se abriram. Mas a primeira coisa que eles viram não é que, nossa, que mundo maravilhoso que Deus criou, nossa, como a vegetação é bonita, nossa, como os frutos. Não, a primeira coisa que eles viram, se de repente não foi a única, foi que ambos estavam nus e se envergonharam. E naquele dia, então, à tarde, Deus desce e vai procurar o Adão e a Eva. E eles chamam os dois. Mas o que acontece? Os dois se esconderam. Deus insiste até que ele encontra. Isso é bom, tem algo teológico aí, né? Deus nos procura e insiste em nos encontrar até que nós respondemos. Mas quando eles respondem para Deus, e aí então Deus faz aquela pergunta: por que você se escondeu? Ou seja, por que você deixou de ser autêntico? E aí a resposta de ambos foi o quê? É porque nós estávamos nus. E aí então nós nos escondemos. E aí, então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou para você que você estava nu? E aí então Deus pergunta: mas quem falou
esse é o começo. Logo depois, eles geraram filhos, né? Caim, Abel. O Abel apresenta a sua oferta a Deus, o Caim apresenta também. Deus se agrada da oferta de Abel, porque Abel pega das primícias do seu rebanho e apresenta, e o outro apresenta qualquer coisa. Então Deus não aceita qualquer coisa e aceitou aquilo que eram as primícias. Então o Caim mata o Abel. E quando ele mata o Abel, Deus pergunta para ele: ô Caim, cadê o seu irmão? E ele fala: não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Né? E aí, ao longo da história, a gente vai ver sempre essa questão do homem estar escondendo. O homem está sempre escondendo alguma coisa. Então, o Abraão esconde que a Sara é esposa dele. O Moisés mata o egípcio e esconde o corpo. E aí, sempre essa história do esconder, ela vai aí ao longo da Bíblia, né? E a gente chega aí, por exemplo, no Judas Iscariotes, que ele vai lá, ele negocia, ele vende Jesus às escondidas. Então, essa história da autenticidade ou da falta de autenticidade, desse esconder, ela está em tudo. Você me perguntou, por que disso? A resposta disso é por conta do pecado. Porque até antes do homem pecar, até antes, e onde aconteceu o pecado? Foi quando o homem desobedeceu a Deus. Quando ele pegou o fruto e comeu o fruto que não era para ele comer, então a partir daí ele começou a se esconder de Deus, e nós somos herdeiros dessa natureza pecaminosa. Então, eu diria, a resposta teológica que eu diria para você é por que da dificuldade de sermos autênticos, porque enquanto pecadores, enquanto natureza pecaminosa, nós não temos condição de ser autênticos. O que quer dizer? Não entendi nada. Concordo. Beleza. As pessoas, elas têm essa dificuldade de ser autênticas porque elas buscam demais ser perfeitos, né, para agradar todo mundo. E aí tem esses perfis no Facebook, né? É um nome com uma foto de um famoso, para as pessoas pensar que aquele perfil é de verdade. As pessoas ficam ali se enganando, mandam mensagem para as outras pessoas e não é nada daquilo, né? Então, que essa pessoa faz um papel, né? Você entra em algumas páginas no Facebook. Aí você vê lá, tipo, a pessoa colocou lá diversos status. Só que às vezes ela não é aquilo que ela está colocando, aquilo que ela colocou, aliás. A mesma coisa acontece quando você vai, por exemplo, a nossa discussão do último programa. A gente falando sobre a gente ser imposto hoje nos jovens a questão da universidade. Às vezes é o pai que quer que você se forme tal coisa. Eu sou advogado, meu filho vai ser advogado. Eu acho que isso você acaba quebrando a autenticidade do filho, porque você não perguntou o que seu filho quer. E isso você destrói a natureza do seu filho. Então acho que tem essa questão também. Eu ouvi de uma pessoa que eu admiro, respeito, né, por conta do progresso aí na carreira, na gestão empresarial dele. Ele hoje, essa pessoa que eu estou falando, ele é presidente mundial de uma empresa farmacêutica muito, muito grande. E eu estava numa palestra dele e ele disse o seguinte: hoje, o maior desserviço que um pai pode prestar ao filho é falar para o filho: eu quero que você seja tal coisa. Né? Eu tento corrigir isso ou não cair nesse erro quando eu quero promover, né, para o meu filho, para vocês, para os outros,
oportunidades de vocês se interagirem com situações diversas. E a partir dessa situação diversa, você aí criar o seu histórico daquilo que você quer ser quando você crescer. Mas não nessa questão de tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Todo mundo está indo para isso, todo mundo tá indo para aquilo. Eu creio que isso é autenticidade. Agora, quando isso acontece, o que acontece? O que isso desencadeia? Desencadeia é que, de repente, eu perco a minha mão de obra, né? Por quê? Porque se você se interessar por outra coisa, que de repente não é aquilo que eu quero que você se interesse, cara, e aí? O que eu faço, né? Com essa questão aí, como que eu vou ter pessoas qualificadas, capacitadas? Então, muitas vezes, nessa questão da não autenticidade, tem a ver sim com a pessoa que às vezes ela quer representar o que ela não é, mas tem muito a ver com aquele que incentiva, que motiva para que isso aconteça. Por quê? Porque a pessoa ela quer mão de obra, vamos dizer assim. Então eu quero controlar, quero conduzir para quê? Para que se desenvolva pessoas para fazer o que eu quero. Uma outra questão, pegando agora o gancho a partir do que a Melissa falou, olha, as pessoas na internet, né, ela tem um perfil, né? Tem um perfil, e aí lá naquele perfil, não sei o quê, ela é assim, é assado, é alegre, é desbocada, lá ela é descolada, né? Geralmente na internet o cara é descolado e fora daquilo ali é tímido, não fala e não tem o que falar. Lá ela discute com todo mundo, fala de todo mundo. Eu tenho um ponto de vista. Eu creio que essa questão da internet e tudo, ela tem muita possibilidade do bônus, né? O bônus de eu me expor, o bônus é aquilo que eu lucro, né? Então é lucrativo eu aparecer, é lucrativo eu me tornar conhecido, né? Hoje tem gente aí achando que é profissão, né? Ser um influencer, né? E aí eu me torno um influencer e um cara aí que leva as pessoas a expressar as suas opiniões e as pessoas seguem. Então isso é gostoso. Não vou falar que é ruim. Eu sou um líder, né? Quinta-feira, na nossa reunião aqui, eu falei, olha, o líder que não quer influenciar pessoas, ele não é líder. Todo líder quer influenciar. Agora, imagina que quando eu influencio alguém, não tem só ônus, não tem só bônus, tem o ônus, né? Tem aquilo que eu pago. Então, por exemplo, agora, antes da gente gravar aqui, vocês estavam aqui, e eu estava gravando um vídeo comunicado para a igreja. E nesse comunicado da igreja, eu fiz um protesto, que é um protesto meu, não é um protesto da igreja, é eu. Eu, enquanto pessoa, estou protestando. Agora, por que eu protestei? Porque eu quero ser autêntico diante da minha comunidade. Só que eu protestei algo que coloquei no vídeo, numa transmissão, numa live, ao vivo. Essa minha autenticidade, ela tem um preço. Eu posso ser punido por isso. Alguém pode ouvir isso e pode me retalhar. Alguém pode ouvir isso e pode usar isso contra mim. Alguém pode usar isso e, de repente, chegar aqui, sei lá, eu desacatei, né? Desacatei autoridades, tá? Então, tudo isso tem o preço que eu pago. Então, toda vez que eu sou autêntico, eu tenho um preço a pagar. Nós vivemos numa sociedade que não quer pagar o preço. Nós vivemos numa sociedade que foi ensinada a ganhar, principalmente sem saber quanto custa. E se você dá algo para alguém e não fala quanto custa, e muitas vezes você vai falar assim, olha, mas você sabe aquilo lá que eu te dei? Não no sentido de cobrança, a pessoa vai falar assim, mas deu porque quis, eu não pedi. Quer dizer,
não sei quanto custa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, e se você falar qualquer coisa, cara, eu te devolvo essa devolutiva de que eu não te pedi nada. Então, muito da falta da autenticidade é a falta realmente do eu não saber o preço, que custa, tudo, não existe aquilo que não custa, tá? Então eu ser autêntico custa a minha reputação, custa a minha, de repente, minha liberdade de expressão, tudo tem um custo. Eu ia entrar no assunto internet agora, só que eu acho que o assunto internet, acho que se a gente entrar agora, a gente acaba, de certa forma, ficando redundante naquele episódio que a gente vai fazer. Então não vou entrar na internet. Eu ainda ia puxar aquilo que a gente estava falando antes. Acho que se você vê uma pessoa que segunda-feira ela tá de mal com a vida, ela tá brava, ela tá querendo que o dia acabe, depois terça-feira ela quer que a semana acabe, é uma pessoa que ela não é autêntica. Não porque alguém colocou uma profissão que ela não quer, mas às vezes ela foi para essa profissão porque é uma profissão que gera um status para ela. Só que não é o que ela gosta de fazer. O salário é maior, o status é maior, só que não é o que ela gosta de fazer. Às vezes ela é boa em fazer uma coisa e ela foi fazer outra porque o status é maior e porque dá mais dinheiro. Isso é uma questão de autenticidade também, porque ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta, e que ela sabe que prejudica ela, porque de certa forma ela não é produtiva, ela querendo que a semana acabe, ela não quer só que a semana acabe, se ela quer que a semana acabe, tá querendo que a vida dela acabe, porque a vida dela não tem sentido. É infeliz. Pensando nisso agora. A vida dela não tem sentido. Então acho que tem essa questão aí também. Cara, você quer falar alguma coisa? Não? Nada? Você estava falando. Pode comentar. Eu penso assim. Falar eu é muito boçal, né? Eu conheço um cara. Um caso hipotético. Eu conheço um caso hipotético, um amigão meu, né? Que é muito feliz com aquilo que ele faz. Cara, e assim, esse cara sou eu. Como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Realmente, um dado momento, eu vivi essa falta de autenticidade, querendo viver a vida dos outros, né? Então, foi duas situações. Primeiro, eu queria viver a vida do outro, eu queria viver a vida do menino rico, eu queria viver a vida do menino branco, e aí eu descobri, não, eu não sou rico, sou preto, né? E não é para mim aquilo lá, não era. Então, por mais que eu queira viver a vida de um menino rico, eu sou um menino pobre. Por mais que eu queira viver a vida de um menino branco, eu sou um menino negro. Nunca mudou. Estou com 50 anos, isso nunca mudou, né? Então, eu acho que não vai mudar. Então, pode ser, né, que eu venha ficar rico, mas é difícil porque o governo está colaborando para a gente continuar pobre e empobrecer mais ainda. Mas, dentro disso, o que eu aprendi? E eu tinha uma visão, Roberto, e Melissa, né? Que era o seguinte: feliz era o cara que estudava em determinada universidade, feliz era o cara que fazia determinado curso, feliz era o cara que trabalhava em determinada profissão e trabalhava em determinada empresa. E aí, num determinado tempo, eu descobri, cara, que eu era o cara mais infeliz do mundo, porque aquelas profissões eu não tinha a menor aptidão para elas. Trabalhar, para quem morou em Americana, e é da minha época, até antes da minha época, sabe que todo americanense bom, todo americanense de sucesso, ele trabalhava... Não, que tecido, cara, ele trabalhava na Goodyear. Se você trabalha na Goodyear, se você trabalha na Goodyear, cara, era que você era o cara. E, cara, eu mandei 365 currículos na Goodyear. Um por dia. Entendeu? Nunca foi chamado na Goodyear, cara. E aí, então, eu fui trabalhar na Goodyear 6 meses para pintar máquina, mas não era para Goodyear. As máquinas eram da Goodyear, mas eu trabalhava com outra empresa terceirizada. Aí eu falava assim, eu estou trabalhando na Goodyear, entendeu? Então, mas aí, o que eu descobri? Cara, que nada a ver. Deus me chamou para uma outra situação.
E aquela situação que Deus estava me chamando, eu não queria assumir de jeito nenhum. Por quê? Porque como que Deus ousa me chamar para uma situação que não é aquela que todo mundo está falando, que todo mundo está vivendo? Né? E hoje eu descobri o quê? Cara, que eu trabalho nas duas áreas que eu abominei. Trabalho no escritório de contabilidade e trabalho na igreja. Cara, eu amo isso aqui, eu amo. Tá? Puxa, como eu amo isso aqui. Como eu amo gente, como eu amo proclamar Jesus, como eu amo estar com pessoas, influenciar pessoas. Cara, e como eu amo estar no escritório de contabilidade. Como eu amo abrir empresa, como eu amo dar orientação, o cliente me liga e eu orientar ele no que fazer, como não fazer, gerenciar pessoas, fazer gestão de pessoas, eu amo fazer isso. Aí fala assim, nossa, sextou, que sextou, cara? Agora, essa semana, né, por conta da pandemia... Então, nós tivemos uma reunião ontem e foi dito assim, olha, tá liberado. Aqueles que quiserem ficar em casa, trabalhar remotamente, não sei o quê, tá? Então, passa lá no escritório, fala com o patrão e tá. Eu falei, cara, você é louco? Eu vou ficar em casa de jeito nenhum. Eu quero trabalhar. Por quê? Porque eu amo fazer o que eu faço, né? Então, onde que eu faço o que eu faço? Eu faço em casa, eu faço onde eu estiver, eu atendo o cliente onde eu estou. Às vezes eu saio, vou comer uma pizza e o cara lá começa a me perguntar e eu respondo. E assim, cara, e no meio disso tudo, eu falo de Jesus, eu falo de empresa, eu falo de negócios, eu faço de tudo. Por quê? Porque isso faz parte da minha vida. Eu amo esse negócio. Até porque, pastor, é nesse ambiente de trabalho que a gente vai ter chance de mostrar a nossa autenticidade. Sim. Mostrar que a gente é feliz no que a gente faz. Sim, cara, eu sou super feliz no que eu faço. Então, hoje eu digo para alguém assim, cara, mas e aí, você ganha dinheiro? Cara, não sei, eu não morro de fome, entendeu? Se eu ganho dinheiro, não sei. Quanto sobra? Não sobra nada. Quanto você investe? Também não invisto nada, entendeu? Mas a gente vive e eu sou feliz e eu sou feliz, cara, entendeu? Então eu trabalho, vamos considerar que eu trabalho de segunda a segunda, sem parar. Vamos dizer que, tem alguns dias que eu falo assim, hoje eu vou ficar em casa, né? Mas isso não significa que eu não trabalhei durante o dia. Sábado e domingo eu não trabalho no escritório, mas não quer dizer que eu não trabalhei aqui, né? Não fui para o escritório no sábado, hoje, por exemplo, que a gente está gravando aqui, não fui para o escritório, mas eu estou aqui desde as 7 horas da manhã. Então, cara, então esquece esse negócio, eu vivo. Eu acho que enquanto Deus me der vida e der vigor físico, der energia, eu quero curtir todos os dias, sendo produtivo, sendo autêntico. Eu acho que isso é ser autêntico. Tá? Workaholic. Não, eu acho que eu não sou workaholic. Não. Você não é. Eu acho que não, porque tem hora que eu não consigo não trabalhar. Tem hora que eu consigo assistir Netflix, entendeu? Eu consigo. Eu durmo depois que eu tô cansado, né? Mas... então, faço algumas coisas. Em Batuba de férias, o cara ligando pro escritório. Oi? Em Batuba de férias, o cara ligando pro escritório. Então, cara, você sabe o que tá acontecendo, né? Mas, queridos, eu faço isso assim com muita alegria. Pessoa atrás da câmera tem uma coisa a falar. Ele fala isso, mas o que acontece? A gente fica assistindo Netflix, ele fica sentado, mexendo no quê? Vendo a pregação, ele presta atenção e fica com o volume alto, não deixando o resto que está na sala assistir. Ou quando desliga, o infeliz dorme. Esse é meu ponto. Esse cara sou eu. E sou autêntico. Eu faço isso com todo mundo. Uma coisa que o pastor falou e eu achei interessante
muitas pessoas querem viver a vida de outras pessoas, né? Aí tem uma coisa que muitas vezes as pessoas falam: ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso. E se eles ficarem pensando, e se eu tivesse, e se eu tivesse, e se eu tivesse, eles nunca vão sair dali. Nunca vão sair. Porque eles nunca vão ter, vamos supor, questão da cor. A cor você nunca vai mudar de cor. Nunca. Você nasceu com aquilo. Então, é tipo aquela questão lá, né? Acho que, tipo, hoje todo mundo dá desculpa pra não fazer as coisas. Sim. E isso não te leva a nada. Você só tá... isso é uma âncora amarrada no seu pé. Que te afunda cada vez mais. Eu lembrei daquele rapaz aquele dia de novo. Aquele rapaz foi um exemplo, cara. Ele, no meio da noite, procurando serviço pra poder comprar um conversor pra ele estudar, cara. Isso é fazer acontecer. Tipo, você não tem? Vai atrás. Não vai cair do céu. Não tem horário, né, cara? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Eu assino Assino, né? Sou inscrito lá naquela rede lá do LinkedIn. E de vez em quando eu vejo algumas coisas interessantes. E esses dias eu vi uma reportagem assim. O empresário, ele saiu do escritório e na porta do escritório tinha um cara sujo, andarilho, com uma placa, e a placa estava escrito algo tipo assim, eu te dou um sorriso se você me der um emprego, algo nesse sentido, né? No meio de crise, no meio de pandemia, no meio de tudo, o cara numa condição que não apresentável para procurar serviço. E aquele empresário falou que quando ele leu aquela placa, viu aquele anúncio, viu o cara, ele achou aquilo interessante, chamou o cara para uma conversa e 45 minutos depois o cara estava contratado. Caraca. Né? Ele falou, cara, foi muito interessante, muito importante. Então, assim, geralmente o cara fala assim, mas eu não consegui porque eu não estou aceitando o currículo. Eu não consegui porque não sei o quê. Cara, o cara estava com uma placa de papelão. Quer dizer, o cara usou o que ele tinha, né, com os recursos que ele tinha, do jeito que ele tinha, para chamar a atenção de alguém, e chamou. Então, eu creio que essa autenticidade, a gente ser quem a gente é, usar os recursos que a gente tem, no lugar que a gente está, tudo isso é autenticidade. Tudo isso é autenticidade, né? Porque a gente tem sempre, o tempo todo, a gente tem aí eu não diria, pode até ser motivação para a gente ser outra pessoa, para fazermos o que todo mundo está fazendo, fazer do jeito que todo mundo faz, né? E a gente sabe, cara, que os caras mais bem-sucedidos foram pessoas que nadaram na contramão. Pessoas que fizeram, ele foi bem-sucedido, não é porque ele estava fazendo o que todo mundo está fazendo, ele foi bem-sucedido porque ele está fazendo ao contrário do que todo mundo faz. Né? É uma história que eu aprendi, gosto muito de contar, do dono da Honda. Né? Que quando ele, hoje, eu tenho um Honda, eu ando num Honda, né? A pessoa aí enche a boca para falar que estava Honda. O dono da Honda, ele nunca quis construir carro. O que ele tinha construído era um sistema de embreagem. E tudo que ele queria era que a Toyota fosse o cliente dele. E a Toyota, não quero, sua embreagem não presta. E ele acreditando que a embreagem dele prestava. E para ele provar para a Toyota que a embreagem dele era boa, ele criou um carro. Então, esse cara... Eu acho que isso é uma autenticidade, porque ele poderia muito bem pegar a embreagem dele, verdade, o cara lá da Toyota falou que não presta, realmente não presta mesmo, eu devo ser né? O senhor, o Kaczynski, né, que era dono da Amortecedores lá, COFAP, ele
quando ele vende a Cofap, e aí ele começa a fabricar as motos Kazinski. E ele já estava com quase 100 anos de idade. E alguém, né, chega para ele, né, como que dá essa migração, o senhor sair, né, produzia um equipamento para carro e agora o senhor está construindo motocicleta, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu estou construindo carro. Mas carro? Mas é moto. Não, você está vendo moto. Mas na minha cabeça eu estou me planejando para construir carro, né? E agora então eu estou aqui testando a tecnologia, não sei o quê. E um cara que já estava assim, com o pé na cova. É engraçado que as pessoas olham e falam que geralmente nessa idade você não é produtivo, sim, você não faz mais nada. Né? Então nessa idade, agora imagina, né? Se nessa idade o cara falando assim, não, cara, você não está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo eu construir carro. E hoje a gente vê o quê? O que a gente vê é a pessoa chega aí nos, sei lá, 60, 70 anos e já está na hora de aposentar, já está na hora de não sei o quê, aí chega na idade da águia, né? Com dor nas costas, com dor nas pernas, com dor de cabeça, com dor, e já não pode fazer mais nada porque está com dor. Então, eu creio que assim, falta de objetividade, quando a gente deixa de ser autêntico, a gente perde a objetividade, né? Porque se eu vivo para encantar os outros, se eu vivo para fazer o que os outros querem que eu faça, se eu vivo em função do outro, cara, quando o outro diz, você perdeu sua validade, aí acabou a minha razão de ser. E aí, então, é a hora que a gente tem esse monte de idoso complicado. Tem um texto na Bíblia que eu acho lindo, cara. Eu acho demais, fantástico aquele texto. Porque o Moisés, ele fala ele escolhe lá 12 caras, né? E fala para os caras irem lá na terra, manda os espias lá para ver o que tinha lá, como que eles vão atacar. Os 12 vão, trazem cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, Mas quando eles chegam, 10 deles falaram assim, cara, os caras lá, são tão grandes, são tão gigantes, que nós, perto dele, a gente parecia gafanhoto. Ó a visão do cara dele mesmo. Pô, imagina você olhar um cara e olhar um gafanhoto. E o cara falou, não, a gente parecia gafanhoto. E isso meteu medo em todo mundo, aquela sensação de, né, falta de autenticidade. Primeiro, porque eles eram o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, era gente que estava ali lutando, Deus estava à frente, estava vencendo, Deus tinha prometido aquela terra para eles e não sei o quê, e agora o cara chega lá e ele se amedronta com aquilo e fala, não, nós parecemos gafanhotos. Tá bom, mas desses caras, tinha 2 caras, né? Os 10 falaram isso, mas tinha 2 caras que falou assim, não... Rapaz, aquela terra mana leite e mel. Sai mel da terra, sai leite da terra. E aquela terra lá é nossa, cara. A gente tem que ir lá. Nós vamos lá e vamos pôr aqueles caras para correr e nós vamos não sei o quê. Tá? Mas era 10 contra 2. Resultado, não foi ninguém. E aí, por não ser ninguém, morreu todos aqueles 10, morreu aquela geração daqueles caras lá. Mas o texto diz assim, que aí o Moisés morreu, um daqueles caras era o Josué agora era o líder, o Josué está liderando, e aí passou 40 anos, o Caleb devia estar ali já velho, né? E o Caleb, ele chega para o Josué e ele fala assim, Josué, lembra lá daquela terra? Faz 40 anos que aquilo aconteceu, hein?
E eu quero dizer para você o seguinte, cara, que a mesma gana que eu tava naquele dia, que aqueles 10 mané falou para não ir, eu tô com a mesma gana ainda, cara. Fala para eu ir lá, você vai ver que eu vou lá e vou arrebentar com aquele negócio e vou tomar aquela terra. Né? E aí o que acontece então? Então Josué fala, então vai. E o cara vai. E o texto bíblico diz que o olho dele, 40 anos depois, brilhava. Né? Moisés morreu com 120 anos, porque Deus falou para ele, sobe no monte e você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida, na mesma terra lá. Você vai ver de longe, não vai morrer. E o texto diz que Moisés subiu para morrer, mas o olho dele brilhava. Um cara com 120 anos. Então, cara, de onde vem esses caras que chegam nos 30, 35 morrendo? Sem vida, sem energia. Só pode ser da falta de autenticidade. Moisés era autêntico, Josué era autêntico, Caleb era autêntico. Por isso os caras estavam com o olho vivo, com brilho no olho e com gana, do tipo, daí que eu vou para cima, vou pôr esses caras para correr. Né? E aí e a gente lê na Bíblia esses caras e fala, então, cara, sabe, de boa, eu quero ser um velhinho assim, cara. Quero ser um velhinho andando de motocicleta, quero ser um velhinho pulando e, cara, na hora que eu deitar e morrer, a gente morre. Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero viver. Cara, por favor. Isso que eu ia perguntar, de pessoas 100% autênticas. Hoje eu não acredito que exista. Porque, tipo assim, acho que por mais autêntica que a pessoa seja, em alguma área, ela vai acabar alguma hora sendo, seja tipo pelo bem ou pelo mal. Ela uma hora vai acabar sendo, vai deixar de ser autêntico, às vezes pro bem de alguma pessoa ou de uma causa, ou pro mal de uma pessoa ou de uma causa. Aí é a questão da corrupção, né? Então, exatamente. Uma outra questão que eu vejo aqui, deixa eu ver se eu estou no texto certo. É em 2 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo ele vai dizer assim, olha, se alguém está em Cristo, é aqui, ó, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Por quê? Porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O que eu digo para vocês? O que eu digo para você? Será que hoje tem alguém 100% autêntico? Olha, 100% é perfeição demais, né? Mas eu digo o seguinte, hoje tem pessoas, sim, buscando essa autenticidade. Eu digo isso porque eu conheço uma pessoa que busca ser autêntico. Eu busco ser autêntico. Né? E eu conheço pessoas que eu miro nessas pessoas e haja vista, tem gente que não gosta, né? Mas não custa nada dizer aqui, não quero expor ninguém, mas eu quero citar. O pastor Ed Renekiewicz, recentemente, ele sofreu aí uma retaliação por conta do que eu acho que foi um equívoco por parte de quem ouviu
maldade por parte de quem editou o vídeo, mais maldade ainda por quem vulgarizou, não, por quem pulverizou esse vídeo na internet. Interessante que o Ed Renekiewicz, ele vem a público, ele vem diante da igreja dele, ele não se retrata, tá? Mas ele assume o ônus daquilo que ele falou. Interessante que ele continua pastor, continua pregando, a igreja o aceitou, a igreja o entende e ele está lá fazendo o que ele tem para fazer. Eu acompanho, eu sigo ele, eu não sou seguidor do Ed Renekiewicz, mas eu assino a revista Ultimato, na qual ele é um dos articulistas, e eu tenho visto ali e acompanho a carreira dele, olhando assim, como ele age, como ele reage às situações. Ele tem os posicionamentos políticos dele, que eu discordo, eu não concordo, tá? Com com várias coisas que ele acredita, mas nem por isso eu acho que ele não é autêntico. Ele é autêntico. Ele acredita naquilo, então ele prega aquilo, ele ensina, ele age, ele vive como... então, isso é autenticidade. Isso falando dele. Tem o pastor Sidney, também alguém que eu entendo que tenha autenticidade. Então, queridos, o que isso revela? É que se alguém está em Cristo, não quer dizer que essa pessoa é perfeita, mas se alguém está em Cristo, significa que essa pessoa se torna uma nova criação, e essa nova criação, o nosso modelo é o Cristo é autêntico, nós imitamos Cristo, então nós vamos caminhar para essa autenticidade, né? Falando, assumindo o preço daquilo que nós falamos, assumindo o ônus daquilo que nós falamos, pagando o preço por isso. Então eu pago vários preços, né? Por quê? Porque eu acredito, é uma questão de consciência, eu não posso trair a minha consciência, e se eu trair a minha consciência, eu perco a habilitação para liderar. Eu não tenho habilitação para liderar se eu não for autêntico. E essa questão, pastor, eu acho que esse é um dos motivos hoje que as pessoas não querem mais ser autênticos. É justamente por causa desse ônus. Porque, tipo, hoje acho que não tem como falar disso e não falar de política. Você vê hoje as pessoas totalmente politizadas. Só que muitas dessas pessoas, elas não sabem o que estão falando. Sim. Elas não sabem. E se você se coloca contra e você defende o porquê você se coloca contra, você vai receber um ônus por causa disso. Porque hoje a grande maioria está submetida às coisas que a mídia fala, às coisas que os políticos colocam. E se você vai contra essa linha, se você vai na contramão disso, você vai pagar uma séria consequência. Você vai ser segregado, você vai ser, sei lá, você vai ser taxado por causa disso. São várias as consequências. São várias. Em tudo. Eu lembro que eu estava... eu falo aqui, né? Qual é a minha postura teológica? Eu sou um calvinista, certo? Então, a gente ia ter uma programação aqui. E eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Mas eu conversando com a pessoa responsável pela programação, e a pessoa falou assim, não, olha, chamar pastor de outra igreja, tá. Eu falei assim, olha, querido, é o seguinte, eu sou um cara totalmente tranquilo quanto a esse assunto, tá bom? Cara, é muito de boa, eu respeito pastores de qualquer outra denominação, se os caras quiserem colocar a foto dele na placa da igreja, nomear a esposa dele pastora, cara, muito de boa. Mas aqui não. Aqui sou eu que prego.
Porque aqui eu quero ter certeza que o conteúdo que está sendo passado é um conteúdo bíblico, doutrinário, calvinista, para a honra e glória de Jesus. Aí então eu falei pro cara, olha, então beleza, cara, você pode vir trazer quem você quiser e tá, mas para entregar a mensagem, inclusive no teatro, tem que passar pelo meu crivo. Eu quero ver primeiro, eu quero ler primeiro, eu quero saber o que vai acontecer, para eu ter certeza de que um ato seu não vai desensinar a igreja. Eu ia fazer uma metáfora, só que deixa aqui. Pode fazer. Fala que você que urina nesse território. Eu que urino nesse território. Né? Então, é isso. Aí, com base nisso, então, é assim, essa conversa se deu ao telefone e tudo, né? Vamos dizer que a gente não estava ali, bolinha com bolinha, olhando. Vamos dizer que se torna mais fácil. Mas aí, eu estou numa reunião de pastores e os pastores ali conversando, então eles estavam falando sobre essa praga que são os pastores calvinistas, que estão acabando com as igrejas, né? E aí tinham uns 2 colegas meus ali, e eles falando, e eu fiquei do lado, ouvindo a conversa, e todos falavam, e aí um deles percebeu que eu não falei. E aí, pastor? Né? E aí, então, eles foram perguntar por que eu não falei. E aí um perguntou, né, por que do meu silêncio. Então, eu tive a oportunidade. Ou eu seria autêntico, ou eu seria omisso. E, na verdade, eu poderia ter sido omisso antes, porque eu poderia, quando eu vi que o assunto estava naquele nível, eu devia ter caído fora, né? Mas eu fiquei lá, ouvindo. E aí, quando eu fiquei ouvindo, então, perguntaram para mim, e aí, você? Então, eu falei, eu faço parte dessas pragas. Aí os caras, o quê? Né? Eu sou um calvinista. Porque às vezes você tá no meio de 20 pessoas que pensam diferente de você. E você sozinho. Né? Então, e aí então, começa a discussão teológica, não sei o quê. Tá? Então, querido, eu respeito, são meus amigos. O cara quer pensar o que ele pensa, então tem alguns que me contrapõem, que eu sou não sei o quê, sou bíblico, não sei o quê. Cara, eu acho tudo isso uma falácia, né? Eu já falei isso, porque todos nós somos formatados de alguma forma. Então, quando eu digo que eu sou autêntico à maneira pela qual eu fui formatado. E eu posso até ser autêntico em eu descobrir uma nova verdade, vamos dizer assim, e aí então mudar a minha forma de pensar, me converter a essa outra forma de pensar. Mas, de qualquer forma, eu não fujo de eu ser influenciado por vozes, por falas. Eu não tenho essa opção. Tá? Não existe aquela pessoa que ela opta, eu não quero ser influenciado por nada, por ninguém. Não, eu vou ser influenciado por alguém, eu sou influenciado por vários alguéns, na verdade, e então a minha autenticidade está uma vez que eu sou influenciado por determinada escola de pensamento, tá? Eu sou fiel àquilo que eu aprendi. Como o pastor falando agora eu percebi que ontem eu fui autêntica. Que tava ali rolando uma discussão, tudo, e eu fiquei quieta, claro, né? Não vou me intrometer. Aí na hora que chegou em mim, perguntou o que você acha, aí eu respondi o que eu achava. Então, ontem eu fui autêntica. Sim, né? Ser autêntico não é ser sem educação. Sim. Né? Ser autêntico, você ouve o outro, né? Você ouve os pontos de vistas e aí depois, então, você fala, olha, o meu é esse. Chegou em mim, né? Essa educação, mas dependendo do ambiente que você estiver, ser autêntico é ser imbecil, é ser ignorante, é ser radical, é ser homossexual, perdão, é ser homofóbico, é ser machista, por causa de um ponto de vista que você defende. É ser brega. É ser brega, é ser antigo, é ser conservador, é ser legalista, é ser
é anarquista, não sei. Geralmente vem o ista junto. Sim. Ou o óbico. O ista ou o óbico. Ó, o apóstolo Pedro, eu não vou lembrar o texto agora, mas o Pedro, ele vai falar dessa coisa que acontece, né? Ele vai falar que antes de nós estarmos em Jesus, antes de Jesus vir morar em nós, antes de nós querermos ser imitadores de Jesus, nós tínhamos uma vida na qual a gente fazia o que todo mundo fazia, a gente curtia o que todo mundo curtia. Eu não estou conseguindo achar aqui, não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro que Pedro fala isso. E ele fala, então, naquela época a gente não tinha problema. A gente não tinha o menor problema. A gente vivia a vida conforme todo mundo vivia, aprontava o que todo mundo aprontava. Então as pessoas gostavam de nós e tudo bem. Ele falou assim, aí nós conhecemos Jesus, nos conectamos com Jesus. E a partir do momento que nós nos conectamos com Jesus, obrigatoriamente, eu começo a ser autêntico. Tá? Aí agora eu não posso mais falar as coisas para agradar os outros. Agora eu tenho que falar aquilo que eu creio. Pensando nisso também, eu pensando lá, que nem hoje, eu acho que antigamente, se fosse para me responder a pergunta de ontem, eu teria mentido para poder agradar. Sim. Né? Então antes eu mentia para agradar. Eu ia numa festa que eu detesto para poder agradar. Né? Eu ouviria um tipo de música. Por exemplo, vamos pôr o nosso caso aqui. Quantas pessoas tentam me convencer, vamos cantar uma música tal, uma música de um jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, para querer agradar as pessoas, a gente até poderia fazer isso. Mas a ideia não é agradar as pessoas, a ideia é, primeiro, nós louvarmos a Deus. Segundo, nós termos uma identidade nossa, pessoal. Então eu não posso cantar qualquer coisa, não posso, né? Tem que ter algo nosso, né? Haja vista a música aí que sugeriram e, cara, colocamos, não rolou. Por quê? Não faz parte do nosso DNA, não combina com a gente, né? Então, essa questão. Então, o Pedro, ele vai dizer assim, cara, antes vocês faziam, vocês iam em orgias, vocês não sei o quê, mas agora com Cristo você não é mais assim. Não é mais assim. E por conta do fato de agora nós estarmos em Cristo e não sermos mais assim, qual o resultado disso? O mundo nos odeia. E quando o mundo odeia, então é óbvio que ele vai chamar você de retrógrado, de imbecil, seu tonto, seu brega, seu desconectado, seu homofóbico, seu não sei o quê. Ninguém que não gosta do outro vai elogiar. Vai falar sempre palavras depreciativas, degenerativas. Então, é essa questão. E muitas vezes, se eu não quero correr o risco de ser insultado, aviltado e tal, então eu continuo falando, deixando as coisas acontecer, faço vistas grossas, né? Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Cara, eu viajei um pouco aqui na maionese, se você for parar para pensar, vai ter algumas situações que você vai pagar, às vezes, o preço com a sua própria vida por você ser autêntico. É o caso de Jesus. Aqui, por exemplo, seria assim, a situação que eu pensei, você está num grupo de, sei lá, 20 pessoas. Um exemplo muito, muito bom que a gente tem hoje, essa questão de time. Você está caminhando na rua, tem um grupo de palmeirenses, você é corintiano. Você passa ali, mas você é o quê? A pessoa pergunta, você é o quê? Eu sou corintiano. O cara vai apanhar muito se ele estiver em São Paulo. Ou vai morrer de tanto apanhar. Então é mais ou menos essa questão. Se estiver ali na Barra Funda... ele tá ferrado. Então, tipo, você vai pagar o preço por ser autêntico. E às vezes o preço é complicado. Tendo em vista... Ninguém disse que seria fácil ser autêntico, né? É por isso que Jesus, ele fala assim, olha, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Isso é autenticidade. Ele fala, porque o que passar disso é do diabo.
falta de autenticidade é do diabo. Né? Então, esse querer ser, querer parecer, isso é diabólico. Né? Então, essas coisas que a gente vê aí, as pessoas... cara, não vai longe, né? Vocês sabem aí, a gente não quer expor pessoas, mas expor fatos. A gente teve uma pessoa extremamente depressiva, extremamente angustiada, mas faz vídeos na internet, cara, extremamente alegre, extremamente positiva, extremamente motivadora. Você olha e fala, não é essa pessoa. Né? Então, para quem não conhece, você fala, puxa, cara, queria ser igual. Né? Agora, para quem conhece, fala, cara do céu, o que é isso? Né? Deve ser Rivotril demais. Você escolhe, parece que a pessoa vai no guarda-roupa, escolhe a máscara, coloca, agora eu vou lá. Isso. Né? Então, é diferente. Por exemplo, quando você tem aí algumas vezes, né, você espera que determinado tipo de pessoa tenha um determinado tipo de comportamento. Vamos dizer, espera-se do pastor, que o pastor seja o cara que tenha o que falar, que tenha não sei o quê. Aí o pastor chega e fala assim, cara, eu não tenho o que falar não. Não sei. Não tô alegre não, tô triste. Eu vou pregar hoje, mas Deus não falou nada comigo não, tá? Eu subi lá e não ouvi Deus falar nada. Eu pequei hoje. Né? Então, isso não dá curtida, não dá nada. Então, aquele vídeo que eu estava ouvindo hoje, né? Vocês viram lá. Cara, que loucura que é aquilo. Então, a pessoa fala uma palavra que você não entende, fala aleluia, depois fala lá, 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 li, 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 lá, 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 e aleluia de novo, e, cara, e tem 191 mil. Vai parecendo mesmo do cachorrinho. Lá, 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 lá. Né? Então, cara, é muito complicado. Mas eu escolhi ser autêntico. E eu digo para todo mundo: tem um preço, o preço é caro, mas vale a pena. Vale. As pessoas não gostam de outras pessoas autênticas. Não. Você não gosta? Não gosto, de jeito nenhum. Eles não querem ouvir, né, a verdade nossa. Cara, eu acho que é isso, né? É isso. A gente hoje não falou sobre internet, porque como eu havia dito, a gente vai falar sobre a internet e autenticidade, acho que vai ter o episódio agora, no sábado, depois ainda do outro. Então ele vai ser lançado provavelmente no final de março agora, ou na primeira semana de abril. Aí a gente vai falar sobre a questão da autenticidade da internet. As pessoas fazendo esse papel na internet, o jeito que a mídia colabora com isso. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje do Sem Tabu. Quer falar alguma coisa antes de terminar? Não, eu acho que eu falei demais. Já falei tudo. Já falei tudo que a gente tinha para falar. Falei tudo aquilo que eu penso, né? Entendendo isso que a Bíblia trata desse assunto, né? Como eu disse. Tem os personagens bíblicos aí, aqueles que dançaram mesmo por não ser autêntico. A falta de autenticidade é pecado, né? Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, isso só reforça que nós precisamos de Jesus. Então, e além de se reforçar para a gente que a gente precisa de Jesus, quer dizer que sem Jesus nós não temos condição de ser autêntico. Então é isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.